Amém. Eu quero deixar aqui uma mensagem que se encontra no, no Evangelho segundo escreveu João, que está no capítulo 3, de versículo 16. Assim diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é bom ouvir essa mensagem. Esse texto na Bíblia nós podemos considerar como um dos mais principais textos descrito na palavra de Deus, onde fala que Deus amou o mundo, que Deus nos amou de tal maneira a ponto de entregar o seu Filho, porque Ele nos amou. Se nós formos lá em Gênesis, no início da Bíblia, onde nós vamos ver que Deus ele cria todas as coisas. Deus cria a terra, Deus cria os mares, os animais, toda a vegetação, os peixes, tudo Deus cria. Depois de Deus criar todas essas coisas, Deus então, a palavra de Deus vai dizer que Deus, ele com as suas mãos, ele faz o homem, ele cria o homem. Nós vamos ver que quando Deus cria, no início que Deus está criando todas essas coisas, ele diz: haja. E assim é segundo a sua palavra. Haja terra, haja água, haja peixe, haja espécies das mais diversas de animais, haja plantas, haja. Mas quando Deus vai criar o homem, Deus com as suas mãos, a palavra de Deus vai dizer que ele pega do pó da terra, ele forma o homem e assopra o sopro da vida nas narinas do homem. E a palavra de Deus dá uma importância muito grande quando diz que Deus cria o homem segundo a sua imagem e semelhança. Então entenda que você é a imagem e semelhança de Deus. Isto é maravilhoso. Isto nos deixa bem claro a importância que Deus tem conosco. Então a palavra de Deus vai dizer que Deus cria o homem. O homem, e depois de criar o homem, Deus então entrega tudo nas mãos do homem. Deus entrega tudo que ele criou, que ele formou, nas mãos do homem, para que o homem domine sobre todas essas coisas. Mais uma vez está claro para nós a grande importância que Deus tem para conosco. Como somos importantes para Deus. Deus nos criou com carinho, com amor. Com o passar do tempo, a palavra de Deus vai dizer que o homem, sendo instruído por Deus, prestar a sua devida obediência a Deus pela sua grandeza, porque Ele, sendo nosso Deus, o único que criou todas as coisas, Ele então impõe ao homem, pede ao homem, que o homem obedeça. Mas a palavra de Deus vai dizer que o homem então desobedece a Deus. Quando o homem desobedece a Deus, o homem então ele quebra o mandamento de Deus. E com isso, inevitavelmente, tem as consequências. Nós herdamos a natureza pecaminosa, a natureza que nos faz errar. Mesmo nós queremos fazer o certo, nós fazemos o errado muitas das vezes. Mesmo nós queremos acertar o alvo, nós erramos.
Isto se dá pelo erro cometido pelo homem. Então, toda a sua descendência herda essa natureza pecaminosa, essa natureza de falha. Lembra que quando Deus cria o homem com as suas mãos, Deus assopra o sopro da vida, então Deus, ele permite que o homem tenha domínio sobre todas as coisas. O homem é puro, o homem é limpo, o homem é sadio, saudável. Então, com a desobediência, o homem então herda para ele a natureza pecaminosa. O homem herda para ele pecado. E, consequentemente, com isso, todas as espécies de males vêm sobre a sua vida. Como doenças, como ruínas, violências, avarezas, invejas, altivez, tudo que não agrada a Deus é herdado pelo homem, pela natureza humana. Não o que nós queríamos, mas isso veio automaticamente com o erro. Quando nós erramos, é inevitável que não venha consequências sobre nossas vidas. Nós vemos que Deus, quando o homem erra, Deus então, ele sacrifica um animal para cobrir a nudez do homem, que até então o homem ele não enxerga a sua nudez, ele não vê, porque é tudo puro, é tudo santo, é tudo perfeito. Então quando o homem erra, ele falha com Deus, então seus olhos logo veem e sentem o erro em sua vida. E Deus então sacrifica um animal para fazer ali roupas de pele do animal. Nós vemos que a consequência já veio um sacrifício. Nós vemos que a consequência do pecado, do erro, da falha do homem, alguém já pagou. Alguém teve que pagar para cobrir o homem. A palavra de Deus vai decorrer. Então o homem começa a aumentar, a encher a terra. Com isso também, inevitável, a sua natureza pecaminosa, os seus erros, as suas falhas são cada vez maiores e mais consequentes. Então a palavra de Deus vai dizer que Deus então ele decide desfazer. Deus decide então eliminar o homem da terra. Deus então decide acabar com a vida humana. Mas a palavra de Deus vai dizer que havia um homem chamado Noé, um homem de coração simples, um homem de coração que não, apesar de ter uma natureza herdada, uma natureza pecaminosa, uma natureza falha em si, era um homem considerado aos olhos de Deus um homem íntegro, um homem bom, um homem que dava atenção à criação, ao poder, ao seu Deus. Então Deus decide poupar este homem. Deus então pede para que ele construa como diz a palavra de Deus, a arca de Noé. A arca, então Deus poupa todos aqueles que ouvem a sua palavra e sobem a bordo da arca. Deus manda um dilúvio. A palavra de Deus vai dizer que por um longo período a terra se enche e toda vida que não foi encontrado na arca é ceifada. A palavra de Deus vai dizer que na arca só ficou Noé e a sua família e um casal de várias espécies de animais. Então, novamente, as águas se abaixam, a arca chega ao solo da terra.
Novamente, a humanidade cresce através da descendência de Noé. Consequentemente, lá estava a natureza pecaminosa, herdada pelo homem, lá no início, quando Deus o criou, na sua desobediência. Muito triste dizer isso, mas quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós cometemos algo que é contrário da natureza bondosa, da natureza boa, é ao contrário daquilo que é certo, nós sofremos consequências na terra. Mas quando esse erro é contra Deus, a consequência pode não vir hoje. A consequência pode não ser tão breve, tão rápida. Mas se não nos arrependermos, a consequência um dia virá sobre nossas vidas. Como alguém ia pagar esse preço? Como alguém ia pagar essa culpa? Quem que ia pagar? Se toda a natureza humana estava contaminada com o pecado, se toda a natureza humana estava infectada com esse erro causado lá no início de todas as coisas, alguém tinha que pagar. Mas não podia ser alguém que era culpado. Como o culpado vai pagar pelo outro culpado? Teria que ser alguém puro, santo, limpo. Alguém que não tinha sobre seus ombros a culpa. Nós podemos, mais uma vez, observar essa mensagem onde se diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se é para todo aquele que nele crê não pereça, com certeza, aquele que não crê vai perecer. Se é que para todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna, aquele que não crê não terá a vida eterna. Assim diz a palavra de Deus. Não é o homem que diz, mas é a palavra de Deus. Se toda a Bíblia, imaginamos que a Bíblia não fosse escrita, não fosse inspirada por Deus, se nós obedecêssemos cada mensagem que ela nos traz, com certeza o mundo seria bem diferente. O mundo teria paz. O mundo teria vida, e vida com abundância. Mas claramente, a palavra de Deus, não há contradição nela. Então ela é rica, verdade, inspirada por Deus. Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, de uma forma espetacular, de uma forma sobrenatural, no ventre de uma virgem chamada Maria. Então Jesus, ele veio ao mundo totalmente simples. Não havia nele, a palavra de Deus vai dizer em Isaías que não havia beleza, não havia nada para o que o desejássemos. Não havia em Jesus Cristo nada de belo, nada de prazeroso para que o desejássemos. Um homem simples, uma humildade, uma sabedoria extrema,
mais puro, livre da condenação, livre da natureza pecaminosa. Só Ele e por Ele nós poderíamos ser livres através da sua vida. Então Deus o envia para pagar pelos nossos pecados, pelos nossos erros, e nos dá a condição de escolher entre a vida eterna. Esse é o nosso Deus. Esse é o amor sobrenatural. A palavra de Deus vai falar de 2 mandamentos, os 2 maiores mandamentos, que é amar o teu Deus acima de todas as coisas, o primeiro maior mandamento. E o segundo mandamento, maior mandamento, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como eu posso amar o meu próximo como a mim mesmo? Como o meu próximo deve ser amado como eu amo a mim mesmo? O mandamento não diz que eu devo amar aquele que me ama. O mandamento não diz que eu devo amar aquele que não me faz mal, aquele que não erra contra a minha vida, aquele que não me ofende, aquele que não me maltrata. A palavra de Deus não vai dizer que não é os ruins ou os bons. A palavra de Deus vai dizer: ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Meu próximo são todos os meus irmãos, homens, humanos. Esses são os meus próximos. Não importa o que me faça, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Devo amá-lo. Não importa se me ofendeu, se me maltratou, se me criticou, se me esnobou, se me quer bem ou me quer mal. Devo amá-lo como a mim mesmo. Que é um grande exemplo. Jesus, quando estava no Calvário, sendo crucificado, a palavra de Deus vai dizer que Deus veio para eles, Deus veio para os judeus, mas eles não o aceitaram. Mas todos quanto o aceitaram, Ele fez, através da sua vida, serem filhos de Deus, chamados filhos de Deus. Jesus, quando estava na cruz, sendo humilhado, sendo maltratado, machucado, espancado por eles, Jesus então disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Como? Como é tão fácil perdoar? Quando alguém nos ofende, quando alguém nos maltrata, já incita uma ira em nossos corações. Algo tomado como se fosse um poder de vingança, um poder de contra-atacar. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, ama o teu próximo como a ti mesmo. Como Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque se Deus não enviasse o seu Filho, nós não teríamos oportunidades. Não teríamos oportunidades. Somente através de Jesus nós temos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Fomos criados
por Deus. Herdamos a natureza pecaminosa. Jesus é enviado por Deus, então nos tornamos filhos de Deus através da vida do seu Filho Jesus Cristo. Assim é o que diz a palavra de Deus. Se Deus nos pede para amar o nosso próximo como a nós mesmos, que é falho assim como nós, são errantes assim como nós somos, imaginemos nós quando Deus diz: amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque nos criou. Porque é o nosso Deus. É o único Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que existe existiria. Deus é o único Deus. Não há nenhum outro. A sua glória Ele não divide. A sua glória Ele não compartilha com ninguém. Porque Ele é o único Deus sobre todas as coisas. É tão triste, é tão chocante sabermos que nós vivemos em meio a pessoas que não sentem amor ao próximo, pessoas que preferem ofender, pessoas que preferem ferir, pessoas que tiram vidas, pessoas que destroem sonhos, pessoas que humilham, pessoas preconceituosas. Como devo eu me colocar diante de qualquer tipo de situação quando se encontra o meu próximo? Todos nós, aos olhos de Deus, somos iguais. Todos nós, aos olhos de Deus, somos errantes, somos falhos. Senão Ele não teria enviado seu Filho Jesus Cristo para pagar um preço impossível que um de nós pudéssemos pagar por nós mesmos, muito menos por o mundo inteiro. Então que possamos olhar as pessoas como a nós mesmos. Quando olharmos para uma pessoa que nós vermos ela em uma situação diferente da nossa, uma situação especial, que possamos nos colocar no lugar dela e trazê-la ela para o nosso lugar. Assim nós sentiríamos, pelo menos um sentimento teríamos de como ela se sente diante daquele que ao ver à primeira vista é ofensa, é crítica, é rejeição. Nós somos iguais. A palavra de Deus diz que um dia seremos transformados, seremos limpos, porque com essa natureza jamais faremos parte do reino de Deus um dia. Foi exatamente por isso que seu Filho Jesus Cristo, sendo puro, sendo santo, tomou sobre si todas as nossas dores, nossos erros, nossas falhas, e pagou um preço caro por isso.
Vamos pedir a Deus que nos transforme mais, que nos dê mais. Derrame sobre nossas vidas amor, porque no tempo que nós vivemos, nós precisamos que seja derramado amor sobre nossas vidas. Deus, cuida de nós. Deus, cuide de nós. Eu sou grato a Deus por essa palavra. Graças a Deus, eu tenho pedido a Deus que me transforme, que molde o meu coração, para que diante de qualquer situação que eu venha, primeiramente, entender que eu não sou nem um pouco diferente de ninguém, mas sim sou como todos. Todos nós somos iguais. Não importa nossa condição social, somos semelhantes uns aos outros, criados, formados, feitos segundo a imagem e semelhança do verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas. Com esse pensamento, com essa busca, com essa luta, todos os dias, que nós chegaremos lá, alcançaremos tudo aquilo que Deus designou para nossas vidas. Que Deus nos leve nos caminhos da sua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.